Se uma mulher sexualiza assuntos neutros, significa o seguinte: ela disse algo que te fez parar para pensar. Não porque fosse inapropriado, mas porque surgiu do nada. Vocês estavam conversando sobre algo completamente normal, talvez trabalho, talvez o fim de semana. E então, ela soltou um comentário que não tinha nada a ver com a situação, algo com um toque de malícia, algo que mudou o clima. E em vez de abordar o assunto, ela continuou falando como se nada tivesse acontecido. A maioria dos homens não percebe esse momento, eles riem nervosamente, mudam de assunto, ou fingem que não ouviram. Mas se você já teve uma mulher que transformou uma conversa normal em algo inesperadamente carregado, e se perguntou o que tinha acabado de acontecer, você está prestes a descobrir exatamente o que ela estava fazendo. E depois que você perceber, não vai mais perder esse detalhe. Primeiro ponto, ela já imaginou você em um contexto que você não mencionou. Eis o que a maioria dos homens não percebe quando ela sexualiza um assunto neutro com você. Ela já está pensando em algum lugar com você. Um lugar para o qual você ainda não foi convidado. Ela não decidiu espontaneamente fazer aquele comentário sobre ficar na cama o dia todo quando você mencionou estar cansado. Esse pensamento já estava lá, esperando uma brecha. E sua frase inocente lhe deu essa oportunidade. Quando ela pega algo mundano e o transforma em algo íntimo, ela não está iniciando uma nova linha de raciocínio. Ela está revelando uma que já vinha se desenvolvendo em segundo plano há algum tempo. Você não está ouvindo o início do interesse dela. Você está ouvindo a parte que ela finalmente deixou escapar em voz alta. Segundo ponto. Ela confia em você o suficiente para parecer um pouco ridícula. Este ponto é constantemente ignorado. Quando uma mulher faz um comentário com conotação sexual no meio de uma conversa normal, ela está correndo um risco. E ela sabe disso. Se você não reagir bem, ela parecerá tola, desesperada, como se tivesse interpretado mal toda a dinâmica, e as mulheres estão hiperconscientes dessa possibilidade. Então, se ela se arriscar mesmo assim, significa algo importante, ela confia que você não a fará se arrepender. Ela não está preocupada que você fique sem jeito, se afaste ou, pior, use isso contra ela mais tarde, em alguma demonstração de poder estranha. Esse tipo de confiança não se conquista de graça. Ela é construída através de centenas de pequenos momentos em que você provou que conseguia lidar com ela sem hesitar. O comentário não é apenas atração. É a prova de tudo que você já conquistou. Terceiro ponto. Ela está te oferecendo a conversa que realmente quer ter. Vocês estão falando sobre planos para o jantar. Ela faz uma piada sobre sobremesa que não parece ser sobre sobremesa. E eis o que realmente está acontecendo. Ela está cansada da conversa superficial. Ela está entediada com o roteiro. Ela quer sentir algo. Está tentando te puxar para uma conversa onde isso seja possível. A maioria dos caras aceita o comentário dela ao pé da letra, ri, e continua exatamente onde estava. Mas o que ela espera é que você acompanhe, que você retome o fio da meada que ela acabou de sugerir e o leve para algum lugar. Ela não está jogando uma granada na conversa. Ela está deixando uma porta aberta e observando para ver se você passa por ela. A pior coisa que você pode fazer agora é fingir que a porta não existe. Rapidinho, se isso está fazendo sentido para você e você está pronto para enxergar as situações de forma diferente, digite clareza nos comentários. Assim, saberemos quem realmente está aplicando isso. Ponto 4. Ela tocou no assunto porque não conseguia parar de pensar nele. Às vezes uma mulher sexualiza um tópico neutro não porque está te testando, mas porque genuinamente não conseguiu evitar. O pensamento estava tão alto na cabeça dela que não podia ficar escondido. Você mencionou algo sobre academia, e de repente ela está comentando sobre como você deve estar depois. Isso não foi estratégia. Foi um vazamento. O filtro dela falhou por meio segundo e algo real passou. Quando isso acontecer, preste atenção na expressão facial dela logo em seguida. Frequentemente, há uma micro-reação. Um olhar rápido para o lado, um sorriso quase imperceptível, uma leve tensão nos ombros. Ela está percebendo que acabou revelando mais do que pretendia. E agora está observando para ver se você percebeu. Ponto 5. Ela está vendo se você entra na brincadeira ou se recusa. Este é um momento decisivo, e ela sabe disso. Quando ela leva a conversa para um rumo inesperado, ela não está apenas demonstrando interesse, ela está fazendo um teste em tempo real. A pergunta que ela realmente está fazendo é: você é alguém que consegue estar nesse espaço com ela? Ou você vai se sentir desconfortável e voltar para a segurança? Se você rir nervosamente e mudar de assunto, ela aprende algo. Se você ficar quieto e fingir que nada aconteceu, ela aprende outra coisa. Mas se você encontrar nesse ponto, com naturalidade, com um pouco de humor, talvez com algo que aumente um pouco a tensão, ela terá confirmação de que você não tem medo de onde isso pode chegar. Essa única resposta diz mais sobre o potencial de vocês juntos do que uma hora de conversa normal. Ponto 6. Ela quer saber como sua voz soa quando você se entrega a essa situação. Existe uma versão sua que ela ainda não ouviu.
Aquela que aparece quando as coisas ficam um pouco mais intensas, quando a tensão parece diferente e ela está curiosa para conhecer essa versão. Então ela cria um momento em que ele pode aparecer. Quando ela sexualiza algo neutro em parte, ela está prestando atenção em como você reage, não apenas às palavras, mas também ao tom, ao ritmo. Se sua voz abaixa um pouco, se você se inclina para frente ou se afasta. Ela está coletando dados sobre uma versão sua que só existe em certas condições. E ela está tentando criar essas condições apenas para ver quem aparece. O que você diz importa, mas como você soa ao dizer isso, pode importar ainda mais. 7º ponto. Ela está te dando permissão para parar de ser tão cauteloso. A maioria dos caras anda em ovos perto de mulheres por quem estão interessados. Eles têm pavor de dizer algo errado, de serem muito diretos, de deixá-la desconfortável. E, honestamente, ela sente isso. Ela sabe que você está se retraindo. Ela sabe que você está se censurando antes de cada frase. E quando ela sexualiza um tópico neutro, parte do que ela está comunicando é o seguinte: você não precisa fazer isso comigo. Ela está mostrando que ela pode ir até lá. O que significa que você também pode. Ela não está pedindo para você ser grosseiro ou agressivo. Ela está pedindo para você parar de representar a versão higienizada e segura de si mesmo. O comentário é uma permissão. O que você faz com ela é com você. Ponto 8. Ela está dizendo que a versão educada a entedia. Algumas mulheres não querem uma conversa agradável e apropriada. Elas não se impressionam com um cara que se mantém perfeitamente dentro dos limites e nunca arrisca nada. E quando ela sexualiza algo neutro, está dando uma pista sobre o que realmente a interessa. Ela não está acenando com uma bandeira vermelha, está acenando com um tipo diferente de convite. Um que diz: eu não preciso que você seja seguro. Eu preciso que você seja autêntico. Se você continuar dando a resposta esperada depois que ela mostrar que algo mais interessante é possível, ela eventualmente concluirá que você não é capaz de encontrá-la nesse nível. Ela não está testando se você consegue ser educado. Ela já sabe que você consegue. Ela está testando se você consegue ser qualquer outra coisa. Ponto 9. Ela está verificando se você percebe quando ela ultrapassa um limite de propósito. Ela sabe exatamente o que fez. O comentário não foi um acidente, e parte do que ela está avaliando é se você está prestando atenção. Alguns caras estão tão desligados, tão presos no modo automático da conversa, que nem percebem quando ela muda a dinâmica. Eles concordam com a cabeça, respondem genericamente e perdem todo o subtexto. Quando ela ultrapassa um limite de propósito, ela observa se seus olhos mudam. Se sua postura muda, se é um lampejo de reconhecimento de que algo acabou de acontecer. Porque se você não percebe quando ela está sendo usada, ela não tem motivos para acreditar que você notará qualquer outra coisa que importe. 10º ponto, ela mencionou isso casualmente porque não é casual para ela. É aqui que muitos caras se confundem. Ela soltou o comentário de forma tão suave, tão leve, que pareceu nada. Como uma piada, como uma frase solta. Mas essa casualidade é uma performance. Ela praticou essa entonação. Talvez não literalmente, mas emocionalmente. Ela descobriu como dizer isso, de uma forma que lhe desse cobertura, caso você não reagisse bem. Quanto mais natural parecer, maior a probabilidade de ela ter pensado nisso antes. Então, quando ela diz algo com conotação sexual, como se não fosse nada demais, não se deixe enganar pela aparência. Por trás da leveza, há algo mais. E o fato de ela ter feito parecer fácil não significa que tenha sido fácil para ela dizer. Ponto 11. Ela está tentando descobrir se você consegue se surpreender sem reagir de forma estranha. Ela acabou de dizer algo inesperado. Agora ela está observando sua expressão, não porque precise de validação, mas porque precisa de informações. Especificamente, ela precisa saber como você lida com situações inesperadas. Você congela, reage de forma exagerada, torna a situação constrangedora chamando muita atenção para o que ela disse, ou você absorve a informação, permanece presente e mantém a conversa fluindo sem fazê-la se sentir culpada. Sua capacidade de se surpreender sem reagir de forma estranha diz tudo sobre como você lidará com os momentos inesperados que virão depois. Os que realmente importam. Em um único comentário carregado de conotação sexual te desestabilizar, ela vai se perguntar o que acontece quando as coisas ficarem realmente sérias. Ponto 12. Ela quer ver se você se lembra do que ela acabou de dizer. Isso se desenrola com o tempo. Ela fez um comentário hoje, algo rápido, algo com um toque de ironia, e ela vai prestar atenção se isso voltar à tona. Não porque ela queira que você fique obcecado com isso, mas porque lembrar das coisas que ela revela em momentos de descontração sinaliza algo importante você está realmente ouvindo. A maioria dos caras trata esses comentários como ruído de fundo, eles reagem no momento e depois esquecem que aconteceu. Mas se você fizer referência a isso mais tarde, mesmo que sutilmente, ela saberá que você estava prestando atenção de verdade. E esse tipo de atenção é mais raro do que você imagina. Isso mostra a ela que ela não é apenas
mais uma conversa pra você. Ela é alguém que vale a pena lembrar. Ponto 13. Ela tá testando se você a trata como uma mulher ou como uma amiga. Existe uma versão de você que conversa com ela como um amigo, segura, neutra, completamente não sexual. E existe outra versão, uma que reconhece que ela é uma mulher por quem você se sente atraído. Quando ela sexualiza um assunto neutro, em parte está tentando descobrir com qual versão está lidando, porque a versão amiga vai rir da situação, mudar de assunto ou responder como se fosse apenas uma piada. Mas a outra versão, aquela que ela espera, vai manter a atenção. Vai responder de uma forma que diga: eu vi o que você fez aí, e não vou fingir que não vi. Ela não precisa que você seja agressivo. Ela precisa que você pare de agir como se não houvesse atração no ar. Ponto 14. Ela disse algo ousado porque está cansada de indiretas. As mulheres dão indiretas o tempo todo. Elas insinuam, com contato visual, com perguntas, com a maneira como se posicionam perto de você. E na maioria das vezes, essas indiretas passam completamente despercebidas. Então, quando ela finalmente diz algo explícito, algo que sexualiza um assunto totalmente neutro, geralmente é porque a abordagem sutil não estava funcionando. Ela está intensificando a situação porque está frustrada. Não necessariamente com você, mas com a situação. Ela estava esperando que você captasse o que ela estava insinuando e você não captou. Então agora ela está sendo mais direta. E se você perder essa também, ela provavelmente não vai tentar de novo. Esse comentário não é o início do interesse dela, pode ser o último sinal claro que você vai receber. Ponto 15. Ela está observando quanto tempo você leva para entender. O timing importa mais do que você imagina. Quando ela solta um comentário com conotação sexual em uma conversa normal, existe uma pequena janela de oportunidade onde sua resposta tem o máximo peso. Se você captar imediatamente, se sua reação mostrar que você entendeu o que acabou de acontecer sem precisar de tempo para processar, ela interpreta isso como inteligência, como presença, como alguém que está na mesma sintonia que ela. Mas se houver uma longa demora, ou se você responder ao significado superficial e perder completamente o subtexto, ela também percebe isso. Ela não espera que você tenha uma resposta perfeita. Ela espera que você esteja presente com ela mentalmente. A rapidez com que você reconhece a situação indica se você está realmente ali. O fato de você estar aqui neste momento significa que algo importante está surtindo efeito. Mostre ao seu cérebro que você ouviu curtindo. Depois inscreva-se e toque no sininho para ser notificado sempre que analisarmos o próximo ponto. Ponto 16. Ela quer saber se você está prestando atenção ou apenas respondendo. Há uma diferença entre ouvir e esperar a sua vez de falar, ela sabe disso. E quando ela diz algo que muda o tom, algo que leva um assunto banal para um lugar mais íntimo, ela está verificando qual das duas opções você está seguindo. Se você estiver apenas respondendo no piloto automático, vai perder tudo. Você responderá a pergunta superficial e seguirá em frente. Mas se você estiver realmente prestando atenção, sua resposta refletirá que você ouviu o que estava implícito. Você não precisa abordar o assunto diretamente. Às vezes uma pausa é suficiente. Um leve sorriso. Uma mudança no contato visual. Ela não está procurando por uma reação específica. Ela está procurando por provas de que você está realmente presente. Ponto 17. Ela está mostrando a você a parte dela que não mostra a todos. Quando ela sexualiza um assunto neutro com você, ela não age assim com todo mundo. Esse não é o jeito dela normalmente. É um lado dela que exige um certo nível de conforto, uma certa sensação de segurança. E ela escolhe mostrar isso para você. Essa escolha não é aleatória. É baseada em algo que você fez, provavelmente sem perceber, que a fez sentir que você conseguiria lidar com essa versão dela. Quanto mais reservada ela for normalmente, mais significativo esse momento se torna. Ela está permitindo que você veja além da versão que ela apresenta para o resto do mundo. Não menospreze isso. E definitivamente não a faça se arrepender. Ponto 18. Ela está perguntando se você consegue lidar com ela sem que ela precise explicar. Essa é a pergunta implícita por trás de tudo o que ela acabou de fazer. Você consegue acompanhar? Consegue ler nas entrelinhas? Consegue entender o que ela está comunicando sem que ela precise explicar tudo como se fosse um livro infantil. Porque explicar o subtexto acaba com tudo. Se ela tiver que parar e dizer, eu estava flertando com você, ou isso foi só uma sugestão, o momento já era. O que ela quer é um parceiro na dinâmica, alguém que a entenda sem precisar de instruções. Quando ela faz esse comentário, espera que sua resposta prove que você entende, que você compreendeu o jogo sem precisar que as regras sejam ditadas. E se você conseguir fazer isso aqui, ela confiará que você conseguirá fazer o mesmo em momentos ainda mais importantes. Ponto 19. Ela fez isso para ver se você deixaria passar. Aqui está o teste silencioso que a maioria dos caras falha, sem nem perceber. Ela fez um comentário, foi rápido, fácil de perder, escondido em meio a outra coisa, e agora ela está observando para ver o que você faz.
Se você deixar passar como se nada tivesse acontecido, você acabou de dizer a ela que não está prestando atenção o suficiente, ou pior, que está nervoso demais para reagir. De qualquer forma, ela guarda essa informação. Mas se você perceber, se responder, mesmo que levemente, mesmo que de forma brincalhona, você passou em um teste que ela nunca anunciou. Ela deixou isso bem claro de propósito. A questão era se você perceberia. A resposta molda tudo o que vem a seguir. Ponto 20. Ela está decidindo se você é alguém com quem ela pode ser honesta. É a isso que tudo se resume. Cada vez que ela leva uma conversa normal para um nível mais íntimo, ela está fazendo um experimento. Posso ser autêntica com essa pessoa. Posso mostrar a ela a versão sem filtros do que estou pensando e confiar que ela não vai achar estranho, que ela não vai me julgar, que ela não vai se refugiar em território seguro e entediante no momento em que eu mostrar algo real? Sua resposta ao comentário dela não se resume apenas a esse momento. Ela se refere a todos os momentos que vêm depois, porque se você conseguir lidar com ela quando ela estiver sendo ousada em algo pequeno, ela acreditará que você conseguirá lidar com ela quando a situação ficar mais séria. E se você não conseguir, ela também saberá disso. Ela não está apenas flertando com você, ela está te testando para algo maior. Agora que você consegue perceber quando ela está testando o terreno, quando um comentário casual é na verdade um convite, outra coisa vai começar a fazer sentido, porque às vezes, logo depois desses momentos, a energia dela muda. Ela se afasta, fica mais quieta. Parece menos disponível do que estava 5 minutos atrás. E a maioria dos caras interpreta isso como rejeição. Eles presumem que perderam a oportunidade ou disseram algo errado, mas geralmente não é isso que acontece. O que parece ser um interesse diminuindo é muitas vezes o oposto, é uma atenção que ainda não sabe para onde ir. Ela não está perdendo a atração, ela está mantendo-a. E se você não entender a diferença, vai se afastar justamente quando deveria estar se aproximando. O próximo vídeo explica exatamente o que acontece quando ela de repente parece distante. E por que isso quase nunca significa o que você pensa que significa.